Olá, seja bem-vindo ao nosso canal oficial do YouTube. Eu sou o pastor Márcio Rocha, pastor da Comunidade Evangélica da Zona Norte, e temos o prazer e a alegria de receber você. Eu espero que a palavra que você vai ouvir agora venha de impacto ao seu coração, trazendo paz, alegria e muito mais do que isso, conhecimento da Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Deus te abençoe, divirta-se. Boa noite, graça e paz a vocês que estão aqui no nosso culto presencial e a todos aqueles que estão nas suas casas recebendo a palavra de Deus, amém? Amém, irmão? Meia dúzia, amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 17. Eu estive hoje pela manhã ministrando a ceia na nossa igreja lá em Mesquita. Estamos fazendo um ano. Mandar um abraço aqui para toda a igreja de Mesquita. Vamos dar um aplauso ao Senhor por aquela igreja tão abençoada. Meu coração se encheu de alegria, né? Eu estive lá todos os dias, quinta, sexta, sábado. Fui hoje pela manhã e ver o que Deus está fazendo ali, deixa o nosso coração tão alegre, tão alegre. E eu sei que Deus tem grandes projetos para aquele lugar, através da nossa igreja que ali está. Nós começamos na semana passada uma série de mensagens no livro do profeta Neemias e vamos dar continuidade a essa direção que Deus tem trazido. Inclusive já temos até muitas respostas sobre as cartas chegando. Eu quero de verdade liberar sobre a sua vida essa palavra profética. As cartas vão chegar até a sua casa, amém? Mas eu também estou imbuído de ministrar uma série de mensagens a respeito dos gigantes, derrubando os gigantes. E faltam duas mensagens. Hoje é a penúltima e domingo que vem eu prego a última mensagem sobre essa série poderosa que Deus colocou no nosso coração, que também temos recebido algumas mensagens de testemunho sobre esse gigante. Uma delas, eu estou autorizado a falar, uma delas foi a querida Sirlene, né? Quem conhece a Sirlene? Amém? Sirlene, ela ficava ali atrás, ela ouvia os testemunhos de alguns irmãos a respeito de algumas dívidas. Ela dizia para si mesma: um dia eu vou conseguir pagar as minhas dívidas, um dia eu vou conseguir pagar minha dívida, um dia eu vou conseguir pagar minha dívida, né? E aí ela resolveu empreender. Ela resolveu empreender. Ela abriu uma empresa de salgadinhos, de frituras, de coisas assadas, e fez um acordo lá na empresa onde ela estava, aproveitou a questão da pandemia, fez um acordo lá, recebeu o dinheiro dela e falou assim: Senhor, eu agora vou pagar a minha dívida. A dívida dela era de R$19 mil, e ela falou assim: eu creio que o Senhor tem poder para fazer um milagre na minha vida. E ela começou a lembrar de alguns testemunhos de alguns irmãos, né? E ela disse: Senhor, eu preciso e eu vou quitar as minhas dívidas. A dívida dela é de R$19 mil. Quando ela chegou no banco, ela olhou para a gerente e disse assim: eu vou pagar a minha dívida. E a mulher foi lá no computador. Irmão, eu estou quase acreditando que tem computador crente. Tem computador profético. E ela foi lá e a mulher fez 19 mil, ela pagou R$717. Amém? Glória a Deus. Então eu quero dizer para você que se você ainda não desfrutou de algum tipo de milagre como esse, vai chegar a tua hora. Amém? Amém, meu irmão? Pastor, eu nem quero chegar perto disso, eu também não, ok? Eu não quero ter um gigante desse tamanho na minha vida me afugentando. Mas se existem alguns gigantes decorrentes de algum desequilíbrio, de alguma coisa que tenha acontecido, eu quero dizer que essa unção de graça, de poder, de milagres vai se manifestar também na sua vida para a honra e para a glória do Senhor. Aleluia! Então, assim, muitas coisas estão acontecendo e eu quero nessa noite, de uma forma bem breve, bem rápida, bem direta, compartilhar com você sobre a mensagem dessa noite que está
no livro do profeta Samuel, capítulo de número 17, a partir do verso de número 34. Vamos lá, eu já li esse texto na primeira mensagem que preguei, mas quero lê-lo novamente. Então, disse Davi a Saul: o teu servo apacentava as ovelhas do seu pai, e quando vinha um leão e um urso, tomava uma ovelha do rebanho, e eu saía após ele e o feria, e livrava da boca daquele leão, e quando ele se levantava contra mim, lançava-lhe mão da barba, e o feria e o matava. Assim também feria o teu servo o leão como um urso, e assim será esse incircunciso filisteu como um deles, porque afrontou o exército do Deus vivo. O tema dessa quarta mensagem da noite da série Derrubando Gigantes é: não deixe Golias se levantar. Não deixe Golias se levantar. Anota a primeira frase que eu vou lhe dizer, meu irmão: gigantes ganham força quando eu os alimento esquecendo-me daquilo que Deus já fez na minha vida. Vou repetir: gigantes ganham força quando eu os alimento. De que maneira eu alimento os gigantes que todos os dias sopram nos meus ouvidos? De que maneira eu alimento os gigantes que todos os dias me afrontam? De que maneira eu alimento os gigantes que estão aí, perambulando pelas ruas, pelas cidades, pelas situações, me afrontando diariamente? Eu alimento os gigantes quando eu me esqueço daquilo que Deus já fez na minha vida. Infelizmente, irmãos, ainda existem muitos gigantes vagando pelo mundo, circulando pelo mundo. E eu posso ser ousado em dizer que muitas das vezes levamos esses gigantes para a nossa cama, para dormir do nosso lado. Como é que eu faço isso, pastor? Quando eu deixo de me concentrar em Deus e passo a me concentrar nas minhas lutas e nas minhas batalhas. Quando eu valorizo as minhas lutas, a tal ponto que esqueço-me daquilo que Deus já fez um dia. Esses gigantes que dormem às vezes ao nosso lado, eles ficam esperando eu acordar para começarem o dia falando nos meus ouvidos: você não vai conseguir, você não vai romper, você não tem poder para mudar essa história, tudo vai continuar dando errado. São gigantes que se levantam junto conosco, são gigantes que estão ao lado da nossa cama. São gigantes que ficam dizendo que o nosso histórico familiar é um histórico familiar de somente perdedores, que nunca ninguém da minha casa conseguiu romper, que nunca ninguém da minha casa conseguiu se livrar disso ou daquilo. São os gigantes que ainda estão vivos, são gigantes que ainda nos assustam, e eles usam uma série de estratégias para valorizar as suas falas, para valorizar as suas palavras, como algumas dívidas, como algum desastre, como alguma situação na nossa saúde, como perigo, como engano, como uma depressão, por exemplo. São desafios que diariamente nós estamos enfrentando. De quinta para sexta, eu não sei se você percebeu o horário que você recebeu a minha mensagem na sexta-feira. Era antes das 7 horas da manhã. Eu costumo mandar os meus devocionais depois das 8, que é o horário que mais ou menos eu já acordei, já me preparei, já fiz as minhas coisas pessoais, e aí eu começo a postar as mensagens. Mas sexta-feira, antes das 7, eu estava enviando as mensagens. Por quê? Porque às 3 horas da manhã, um gigante que estava ao lado da minha cama começou a sussurrar nos meus ouvidos: pastor, o senhor também enfrenta gigantes? Ué, só deixarei de enfrentá-los o dia que eu morrer. Porque o dia que a gente morre, a gente não tem mais problema algum. Se você acha que você é vivo, não vai conseguir enfrentar problemas, eu tenho uma boa notícia para te dizer: é engano seu. A gente só deixa de ter problema quando a gente morre. A gente tem problema de tudo quanto é tipo. Inclusive na sexta-feira foi o dia de enfrentar muitos gigantes. Mas deixa eu primeiro contar esse da madrugada, depois eu conto o depois da madrugada. Na quinta-feira eu fui para a mesquita, fui lá na nossa festa, e de verdade mesquita não tem Covid, irmão. Não tem.
Eu falei, Jesus Cristo, meu Senhor, o que está acontecendo aqui? As cadeiras muito juntinhas, as pessoas, pastor, queria abraçar, queria beijar. E eu falei, Jesus Cristo, Tu és o meu escudo. Eu nunca orei tanto para Jesus ser meu escudo naquele dia. Eu falei, Jesus, Tu és o meu escudo, Tu és a minha fortaleza, Tu és socorro bem presente. Eu já estava espirrando álcool em mim, meu irmão, como bênção. Já estava... E toda hora eu falei para o obreiro assim, deixa uma garrafinha dessa de álcool aqui do meu lado, por favor. E aí, mas o culto foi tremendo, o pastor Eduardo Dutra pregou, o culto foi poderoso, eu vim embora para casa, quando eu entrei no carro, Satanás falou assim, tu está com dor de cabeça. E não é que eu comecei a sentir dor de cabeça, irmão? Abri o vidro, eu tenho um alquinho no carro, confesso que até botei a língua para fora e passei álcool na lina. Fui para casa, pastora, como é que foi o culto? Eu falei assim, foi bem, mas eu preciso dormir. 3 horas da manhã, eu levantei com uma voz dizendo, tu está de Covid. E eu rolava para lá, rolava para cá, rolava para lá, rolava para cá. Fui na cozinha, peguei um vidro de café para sentir o cheiro de café. Bom, o cheiro eu estou sentindo. Peguei um limão, cortei o limão, passei. Bom, limão também eu estou sentindo. Rolei para lá, rolei para cá, rolei para lá. Quando foi 6 horas da manhã, eu falei, não aguento mais, levantei. Fui escrever meu devocional. Antes das 7 eu estava ali liderando o devocional para você. De repente Deus falou nos meus ouvidos, aonde está a sua confiança? Aonde está a sua confiança? Eu falei, Jesus. E eu comecei a me lembrar de tantas coisas que Deus já me livrou. Eu comecei a dizer, o Senhor é o meu pastor. Comecei a proclamar vitória, cura, milagre, comecei a proclamar. E eu comecei a ser cheio da presença naquele lugar. Coloquei uma canção, comecei a ser cheio. A Júlia levantou e eu já estava transbordando da presença de Deus. Eu já estava celebrando ao Senhor, já estava ali, sabe, falando das coisas. Senhor, o Senhor é bom, em todo tempo o Senhor é bom. E todo gigante que se levantar contra mim, está escrito, ele vai cair por terra, porque o Senhor é bom. O Golias não vai rosnar no meu ouvido, Satanás não vai falar no meu ouvido. Comecei a me concentrar em Deus. Max Lucado diz em um dos seus livros, Derrubando Gigantes, se você se concentrar nos gigantes, você tropeça, mas se você se concentrar em Deus, quem vai tropeçar são os gigantes que se levantam contra ti. A minha mente começou a ser levada para o altar, a minha mente começou a ser levada para a sala do trono, e eu comecei a glorificar e disse, o Senhor é o meu escudo, e nada vai tocar na minha saúde, em nome de Jesus. Esses são os gigantes e as lutas que nós travamos diariamente. Aí às 9 eu fui com a pastora Marisana no nutricionista. Sexta-feira foi um dia de luta, irmão. Eu fui no nutricionista. E a nutricionista olhou para mim e falou assim, tu está gordo. Eu falei, quem? Você está quase diabético. Eu falei, como é que é? Você não pode ficar comendo doce, você não pode. Mas eu falei, logo doce. Logo doce. Eu já não peco. Você vai me tirar o doce. Ela, o doce, a linguiça, o salame, o presunto. Eu falei, eu vou morrer, pô. Onde já se viu um crente não comer uma linguiça? No feijão? E o pior é que eu dizia para ela, mas eu não como linguiça, pastora, no feijão. Mas eu não como presunto. Come. Mas eu falei, aí eu olhei para ela e para a Júlia e falei assim, estão todos contra mim, o que está vendo? Ainda perguntei para a médica assim, eu tenho que pagar essa consulta? Eu ainda tive que pagar alguém dizer para mim que eu preciso cuidar da minha saúde. Eu falei, é Satanás falando no meu... meu irmão, sexta-feira foi o dia, entendeu, que eu tirei para enfrentar gigante, para fazer ele cair por terra em nome de Jesus. Quando você se concentra em Deus, os seus gigantes tropeçam.
Mas quando você começa a se concentrar nos gigantes, quem acaba tropeçando e esquecendo daquilo que Deus tem poder para fazer na sua vida, somos nós. Aleluia! E aí a gente pensa assim, mas pastor, como é que eu jogo esse gigante por terra? Da mesma maneira que Davi. Na verdade, a gente lê na palavra o que Davi fez, a gente sabe o que Davi fez, mas muitas das vezes a gente não tem coragem de fazer o que Davi fez. Nessa noite eu quero compartilhar com você algo que a gente consegue ler, a gente consegue entender, mas por algumas coisas, por alguns motivos, nós não conseguimos ter o discernimento de coisas tão poderosas, tão lindas, que aconteceram naquele vale, naquele dia. Eu quero nessa noite falar sobre as 5 pedras que Davi tinha no seu alforje para derrubar Golias. 5 pedras, que eu já preguei algumas vezes, falando sobre essas pedras dos 5 ministérios. Mas nessa noite eu quero falar de coisas práticas. Quais são as 5 pedras que Davi escolheu, não pegou, escolheu para derrubar gigantes? A primeira delas, a primeira pedra que faz com que o gigante caia, é a pedra da lembrança daquilo que Deus já fez na sua vida. A pedra da lembrança. A Bíblia diz que Golias estava ali afrontando o exército de Saul, e aqueles homens temiam e tremiam diante de Golias. Só que quando Davi chega, Davi olha para Golias e faz de Golias um déjà vu. Ou seja, aquela luta, ao invés de fazer Davi tremer, ao invés de fazer Davi correr, aquela luta serviu para lembrar a Davi o poder de Deus sobre a vida dele. Enquanto os outros esqueceram o que Deus fez, Davi se lembrava. Amém? Então a primeira pedra que faz com que Golias, que se levanta contra nós, caia, é a pedra da lembrança. Ainda, usando as palavras de Max Lucado, ele diz o seguinte, que uma boa memória faz heróis, mas uma péssima memória gera covardes. As nossas batalhas, irmãos, anota o que eu vou lhe dizer, as nossas guerras diárias, elas têm como objetivo nos fazer esquecer das vitórias que já se manifestaram na nossa vida. De verdade, quantos aqui tem pelo menos uma vitória, que poderia contar uma vitória em alguma área da sua vida, amém? Fica com a sua mão levantada. Você acha que o Deus que fez, que te deu essa vitória, não tem poder para fazer de novo? Você de verdade acha? Então todas as vezes que eu enfrento uma batalha, eu preciso me lembrar, Deus já fez uma vez, e Ele tem poder para fazer novamente. Essa batalha não vai me derrubar, esse gigante não vai me calar, essa situação não pode me paralisar, porque o meu Deus já fez uma vez, e tem poder para fazer novamente. Aleluia, aplauda Ele se você quiser. Esquecer do poder de Deus na hora da batalha, meu irmão, me faz um covarde, me faz um medroso, me faz um crente sem esperança. Deus tem poder para fazer. Deus tem poder para fazer ainda muitos milagres na nossa vida. Aleluia. A pedra da lembrança. Aleluia, a pedra da lembrança. Todas as vezes que o diabo se levantar contra ti, todas as vezes que uma luta vier, lembre a ele o que Deus já fez na sua vida. Epa, Deus já me livrou. Foi o que Davi fez. Davi olha para o Golias, enquanto todos estavam ali com medo, pastor Clóvis. Enquanto todos estavam ali, nós vamos morrer, Davi olha para ele e diz, não, essa luta aí me lembra uma coisa, eu já tive uma luta parecida, eu já enfrentei um leão, matei,
Já enfrentei um urso, matei. E vai ser com esse gigante, assim como foi com aquele leão e com aquele urso. Pastor, eu estou passando por uma necessidade difícil, a porta fechou, eu estou passando por um momento crítico na minha vida. Ei, lembra o Deus que um dia já te livrou disso? Diácono Edinho esteve lá e ministrou uma palavra de oferta ontem à noite, não, sexta-feira, foi sexta? Não, foi sexta, né? Sexta-feira ele compartilhou de algo que aconteceu na vida dele. Hoje pela manhã ele também estava lá, ministrou uma outra coisa. Irmãos, de um milagre que Deus fez na vida dele. Quem tem experiências com Deus não tem medo de enfrentar batalhas. Não tem. Eu me lembro muito bem o medo que tive quando nós compramos esse espaço aqui. Me lembro muito bem. Eu sou um pouco impulsivo, e quando o Sampaio e a Tânia vieram e trouxeram o preço disso aqui, eu falei, eu pago, mas eu nem sabia quanto que estava pedindo. Não, a igreja paga, e a igreja paga. Quando eu soube do negócio, eu falei, meu Deus, a igreja paga? Como é que eu vou pagar isso? Como é que eu vou pagar isso? Aí eu me lembrei que quando a gente entrou na Silva Pinto, o chinês pediu luva. Na Silva Pinto, quando nós fomos para lá, nós éramos 40, 50 no máximo. O aluguel já era um absurdo, 5 mil reais de aluguel. O IPTU de lá era 21 mil reais, porque era um restaurante. A gente pagava 5 mil de aluguel, 2 mil reais mensal de IPTU, e o cara pediu luva, 75 mil de luva. E eu disse, eu pago. Porque eu sou assim, primeiro eu digo que pago, depois eu penso o que eu vou fazer. Aí ele, paga a luva, paga a luva. Eu falei, paga a luva. Brasileiro paga a luva para chinês, paga a luva. Ele, como paga a luva? Eu, em pequenas suaves parcelas. E aí ele, de 6 em 6 meses, paga a luva. Eu falei, paga a luva de 6 em 6 meses. Primeiro mês era fácil, segundo mês, quando chegava no 5º mês, eu falei assim, Jesus, tem que pagar a luva. E aí Deus, de repente, né? Sabe o de repente de Deus? Deus, de repente, vinha e trazia o dinheiro. E eu dizia, chinês, pode vir buscar a luva. Luva está paga. Eu me lembro uma vez, irmãos, que a conta deu 13 mil reais. Era para dar para o chinês 13 mil reais. E eu falei assim, o sangue de Jesus tem poder. E tem uma coisa, preste atenção no que eu vou lhe dizer. Nenhuma pressão das suas lutas pode mudar ou alterar a sua intimidade e confiança com Deus. Porque quem está aqui conosco desde o começo sabe que eu nunca mudei uma liturgia de culto por causa de dinheiro. Eu nunca usei o altar nos piores momentos financeiros da igreja para dizer assim, pelo amor de Deus, gente, pelo amor de Deus, arranca brinco, arranca relógio, bota tudo da carteira. Nunca, porque quando você confia no Senhor, você sabe que a sua fidelidade e o seu coração atrai o coração de Deus, atrai o milagre de Deus. E naquela segunda-feira a gente não sabia o que fazer, e eu me lembro muito bem que a pastora Marisana disse assim para mim, filho, eu conversei com uma senhora, e ela quer se tornar membro aqui, vamos recebê-la segunda-feira, vamos recebê-la no domingo. Eu falei, amém. A gente naquela época não recebia só em dia de ceia, a gente recebia no domingo, que tivesse gente para apresentar, a gente recebia. E aí ela disse assim, ela vai se apresentar no domingo, amém, vamos receber. E aí a moça foi entregar a ficha para ela, a ficha de membro, para a pastora poder assinar e eu apresentá-la. E quando ela chegou para a pastora Marisane, ela tinha um envelopinho e falou assim, pastora, antes de ser recebida como membro, eu queria entregar aqui o envelopinho que eu tenho 1 ano de dízimo guardado. Você entendeu? 1 ano de dízimo guardado em casa. Entregou o envelopinho na mão da pastora. Um envelopinho alto assim.
E ela falou assim: meu filho, a irmã entregou um envelopinho de dízimo, 1 ano de dízimo guardado, e ela não queria ser recebida como membro com essa pendência. Você sabe quanto tinha no envelopinho? 13 mil reais. 13 mil reais. 13 mil reais! Quando nós compramos isso aqui, irmãos, e eu falei: como é que eu vou pagar? E eu comecei a imaginar os gigantes na porta da igreja, dizendo: e aí, vai pagar não, pastor? Mas eu me lembrei do leão que nós matamos lá na Silva Pinto. Eu falei assim: o Deus que traz 13, traz 30, traz 50, traz 100. O Deus que traz a hora que Ele quiser. E aí, meu irmão, por causa dessa confiança e desse déjà vu, eu vou te contar um outro testemunho para você ver como é que Deus faz. No meio da obra, nós tínhamos que pagar 86 mil numa segunda-feira. Eu olhava para a conta, tinha 3 mil e poucos reais na conta. E por que o pastor só tinha que pagar 86 mil? Porque eu acabei assumindo a questão financeira da obra, e todas as vezes que eu ia comprar alguma coisa, eu dizia para as pessoas assim: eu compro, mas eu tenho que pagar em 30, 60 e 90. Só que um dia, o 30 bate junto com 60, que bate junto com 90. E naquele dia tinha 86 mil reais para pagar, eu estava na minha salinha era pequenininha, atrás da cozinha, salinha pastoral. Era salinha pastoral, era tesouraria, era tudo ali, secretaria, era tudo naquela salinha. E eu tinha chegado cedo e eu estava: Senhor, eu tenho que pagar 86 mil, só tem 3.500 reais na conta. Senhor. O que é que eu vou fazer, Senhor? Aí eu disse para o Senhor: Senhor, tudo que está lá está no teu nome. Eu só sou o seu laranja aqui. É tudo teu, Senhor. É o teu nome que vai ser envergonhado. Os caras vão dizer que aquele pastor, não vão dizer o Márcio. E de repente eu recebo um telefonema de uma ovelha, de um amigo, que há 10 anos atrás, ele tinha me chamado para orar por uma terra que ele tinha, com as vacas, que estava dando praga na plantação e praga nas vacas. Irmão, desculpa, eu já orei vaca. Eu já impus mão sobre vaca. Ele falou: traz óleo para orar pelas minhas vacas que estão morrendo tudo. Eram umas vacas Nelore, umas vacas de leite, umas vacas bonitas. Sabe, umas vacas mesmo, né? Vaca, não é vaquinha, é vaca. E eu fui lá na fazenda dele, em Juiz de Fora, e comecei a orar, derramei óleo lá na plantação dele, falei assim: que as pragas vão embora. Eu confesso que eu não tinha muita fé para isso. Eu me lembrava, sabe do quê? Do Alto da Compadecida. Não lembra que o padre orou por um cachorro para enterrar? Eu falei: caramba, eu ria do padre que orou pelo cachorro, fez de extrema unção, e eu estou aqui orando vaca, me levou no curral, falei: ora pelas vacas. Eu falei: Jesus, falei: Senhor, o que a gente não faz por uma ovelha? Peguei o óleo que ungi, botei na cabeça da vaca. Meu irmão, se a vaca começa a relinchar, eu falei: está falando em língua, vaca. Eu comecei a orar pela vaca. 10 anos se passaram, esse cara me liga e diz assim: ô Márcio, pastorzão, aqui, eu sei que você está na obra, e eu estou enviando aí para a conta da igreja uma oferta. Falei: glória a Deus. Quanto é a oferta? Ele falou: eu estou na frente dos outros aqui, mas 3. Falei: bom, é 86 que eu devo. 86, já tenho 3 com 3, falta só 80. Tá bom, Senhor, muito obrigado. 3, tá bom. Mas na minha fé, falei: vai que é 30. Falei: eu vou dar uma olhada no saldo. Estava em frente ao computador, abri o computador, quando eu abri a tela, eu fiquei assim. Falei: não é possível. Peguei o telefone: velho, sai da onde você está, eu preciso saber quanto que você depositou na conta. Ele falou assim: 300 mil.
Eu falei, o que é isso? Ele falou assim, a fazenda que você orou, que eu comprei por 500 mil, eu acabei de vender por 3 milhões. E Deus falou para mim assim, dá o dízimo na sua igreja e dá uma oferta do dízimo lá na igreja do Márcio. 300 mil reais. Paguei os 86, glorifiquei a Deus. E Deus fez a gente honrar cada compromisso desse lugar. Sabe o que é isso? Quando o gigante se levanta para te afrontar, você diz assim, eu já matei um leão e já matei um urso. Quem é esse incircunciso? Aleluia! A segunda pedra é a pedra da oração. Presta atenção no que eu vou dizer. São 5 pedras. Eu tenho que usar a minha mão. Eu tenho que usar a minha mão. Cadê o... Eu vou usar a minha mão aqui para te mostrar uma coisa. Para ficar gravado. Cinco pedras. A primeira, a pedra da lembrança. A segunda pedra, a pedra da oração. Mas presta atenção, que para sair daqui tem um vale, até chegar aqui. E eu quero usar a mão mesmo como uma referência. Por quê? Porque, meu irmão, presta atenção no que eu vou lhe dizer. Todas as vezes que você estiver pronto a estar no lugar alto, você necessariamente precisa descer, e esse descer fala de se inclinar diante daquele que tem poder para te colocar no lugar alto. Não há vitória sem oração. Repita comigo, não há vitória. Diga, não há vitória sem oração. Olha o que o apóstolo Paulo escreve em Efésios capítulo 6, verso 18. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente, e estejam atentos e perseverantes na oração. Meu irmão, foi a oração que gerou sucessos na vida de Davi. A oração que gerou sucesso na vida de Davi. Um crente que quer derrubar Golias, um crente que quer derrubar gigantes, sem oração está fadado ao fracasso. Não há vitória em parte alguma da sua vida sem oração. A palavra de Deus diz que quando os soldados de Saul perseguiam Davi para capturá-lo, Davi estava dentro de uma caverna. Salmo 59, verso 16, dentro de uma caverna, orando, dizendo, Senhor, Tu és o meu alto refúgio, Tu és o meu abrigo difícil em tempos difíceis, o meu abrigo seguro em tempos difíceis. Como é que nós vamos enfrentar os nossos gigantes? Como é que a gente faz o gigante cair por terra? Irmãos, presta atenção no que eu vou lhe dizer. Quando Davi mergulhava sua mente em Deus, ele se levantava. O dia que ele não fez isso, ele caiu numa varanda. Você acha de verdade que se Davi, tudo bem, diz o texto, que era tempo dos reis irem para a guerra, Davi não foi, ele tinha os motivos dele, não quero entrar nesse mérito, mas você acha que se Davi naquele dia tivesse acordado e orado, se Davi naquele dia tivesse acordado e buscado Deus como ele estava acostumado, ele teria caído? Não, não, porque quando Davi se concentrava em Deus, ele era forte, mas quando Davi se esquecia de Deus, ele era fraco. É assim comigo e com você. Comece um dia sem orar. Agora comece um dia buscando. Passe um dia inteiro sem se envolver com as coisas de Deus. Agora passe um dia inteiro se envolver. Pastor, mas como é que eu vou passar um dia envolvido com as coisas de Deus se eu tenho que trabalhar? Ah, meu irmão, você tem tempo para mandar mensagem no WhatsApp? Você tem tempo para jogar conversa fiada? Você vai ter tempo amanhã para arrumar uma desculpa porque o Flamengo perdeu hoje? Glória a Deus. Você vai ter tempo para inventar um monte de historinha? Arruma um tempo para falar das coisas de Deus. É diferente quando você começa o dia falando das coisas de Deus. É diferente quando você começa o dia orando. É diferente quando você começa o dia louvando. É diferente quando você começa o dia buscando. É diferente.
Davi conseguiu derrubar aqueles gigantes porque tinha uma pedra chamada oração. Meu irmão, um dia sequer sem oração é um dia para que você seja infectado pelas palavras do gigante. Ficar um dia inteiro sem se envolver com as coisas de Deus, você pode ter certeza que você vai chegar em casa com dor de cabeça, mal-humorado, enfraquecido. Porque todo dia tem gigante, irmão. Tem gigante no trabalho, tem gigante no ônibus, tem gigante no sinal, tem gigante até dentro da igreja. Se você vem para a igreja de qualquer maneira, você enfrenta gigante dentro da igreja. Que é isso, pastor? É verdade. Se você não tem uma vida de oração, um obreiro não te dá boa noite, já é motivo. Obreiro mal educado, nem me deu boa noite. Se você passa um dia inteiro sem orar, sem buscar o Senhor e vem para o culto, se o louvor estiver alto demais, meu Deus, esse louvor está perturbando as minhas ideias. Agora, quando você tem um dia de oração, nada te atrapalha. Nada. Você quer ver uma coisa? Quem é motorista aqui? Quem é motorista aqui? Já saiu de casa sem orar e tomou uma fechada? Saiu sem orar, tomou uma fechada. Qual vontade você tem é o quê? De ser quem? Pode confessar, irmão. Confessa que você é mais carnal que Satanás. Agora, saiu de casa orando, tomou uma fechada, diz: Senhor, muito obrigado pelo livramento. Oh, glória. Dá até a paz do Senhor. Paz do Senhor, irmão, vai em paz. Agora, não orou, tomou uma fechada, abre o vidro e diz assim: filho de Beelzebu, Satanás. É assim, irmãos. Ou só eu passo por isso? Sai de casa sem orar, vai para o trabalho, aquela filha de Jezabel está lá te esperando, e ela vai olhar para você e vai dizer assim: bom dia. Você não orou, você vai dizer assim: o sangue de Jesus tem poder. Vai para o banheiro chorar e tudo. Agora orou, bom dia, paz do Senhor. Rapaz, minha mulher estava louquinha esse final de semana. Bonita, ó, foi um final de semana daquele. É assim, irmãos. Sem oração você não derruba gigante, sem oração você é derrubado. E infelizmente, tem muito crente hoje que sabe tudo, de um monte de coisa, menos o caminho da oração. Não responde para você. Quanto tempo você usou para orar hoje? Mas hoje é dia dos pais. E você não precisa orar, agradecer a Deus pelos seus filhos, por ter uma família, por ter um pai? Será que você não teve motivos para agradecer a Deus pelo dia de hoje? Como é que a gente vai derrubar gigantes, irmão, se a gente não tem uma vida de oração? A oração foi a segunda pedra que Davi escolhe. A terceira pedra, olha que interessante, da oração, ele vem para a pedra da prioridade. Quem é a sua prioridade? É o dedo mais alto, a prioridade. Quando Davi escuta Golias afrontando ele, sabe o que Golias diz? Quem és tu para afrontar o exército do Deus vivo? Davi pouco se importava com a sua reputação, mas ele se importava com a reputação de Deus, porque Deus para ele era prioridade. Eu liberei uma palavra hoje sobre a igreja de Mesquita. Um texto que está lá no livro de Crônicas, segundo livro de Crônicas, capítulo 29, no verso 3, diz que Ezequias, quando assume o reinado, Ezequias foi um rei novo, assumiu com 25 anos, e reinou durante 29 anos em Jerusalém, e o seu pai foi Acais, um rei que fez o que era mal perante os olhos do Senhor. Ezequias tinha todos os motivos para repetir a história do seu pai, porque o pai de Ezequias era a referência dele, mas ele prefere fazer de Davi, seu tataravô, a sua referência. Ou seja, sempre vamos ter uma escolha, de repetir velhas histórias, ou de escrever uma nova história.
E diz o texto que Ezequias, a primeira coisa que Ezequias fez, no primeiro mês do primeiro ano do reinado de Ezequias, Ezequias priorizou a casa de Deus. Ezequias não quis saber de desfrutar dos benefícios de ser rei. Ezequias não quis saber quem seriam as suas esposas. Ezequias não quis saber de absolutamente nada que ele tinha de direito como rei. A primeira coisa, o primeiro ato de Ezequias foi restaurar o templo, a casa de Deus que estava destruída pelos teus antepassados. E aí, quando você vai no capítulo 32, você vê como termina a história de Ezequias. Diz assim: e Ezequias serviu ao Senhor de todo o coração, e Deus o prosperou em todas as coisas. E sabe qual foi a palavra que eu liberei sobre a igreja de Mesquita? Quando essa igreja entender que a prioridade é Deus e não a reputação da igreja, não vai faltar recursos para que a obra avance, para que o ministério avance, para que as coisas de Deus se manifestem, porque a prioridade sempre deverá ser Deus. E eu vou te dizer uma coisa, desculpa lhe dizer isso nesse domingo de Dia dos Pais. Eu poderia estar pregando uma palavra aqui sobre papaizinho bom e fiel. Mas é o que eu estou falando, porque o desejo do nosso Pai é que você derrube Golias todos os dias. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa muito séria. Um dos maiores gigantes que afrontam o povo de Deus é o gigante da dívida. O gigante da dívida rosna nos nossos ouvidos todos os dias. Mas você sabe por que os gigantes da dívida se manifestam na vida de um crente? Porque Deus não é a prioridade dele. Não há uma pessoa sequer que seja fiel e priorize Deus, que possa estar dizendo que tem passado necessidade porque priorizou Deus. Pense, se você, por exemplo, está aqui nessa noite, está passando por algum problema financeiro, pense aonde começou, se não foi quando você começou a deixar de ser dizimista e ofertante. Pense se não foi quando você começou a deixar a casa de Deus de lado. Comece a pensar nisso, reveja os seus conceitos. Como é que eu vou derrubar um gigante se Deus não é a minha prioridade, irmão? A pedra da prioridade tem que estar dentro do nosso alforje. Primeira pessoa que a gente tira do nosso relacionamento, quando as coisas vão mal, é Deus. A gente deixa de orar, a gente deixa de buscar, a gente deixa de ler a Bíblia, a gente deixa de se relacionar, quando as coisas começam a apertar. Eu não deveria dizer isso, mas eu vou dizer, não tenho problema nenhum com isso. A gente não tem medo de ir a lugar nenhum, a gente não tem medo de ir ao mercado, a gente não tem medo de ir ao banco, a gente não tem medo de passear, a gente não tem medo de ir a restaurante, a gente não tem medo de fazer compras, mas quando é para vir a um culto, eu tenho medo de aglomeração. Não vou sair de casa não para o culto, porque eu estou com medo da aglomeração. Eu duvido que no banco tenha uma distância de cadeira como essa. Eu duvido no banco que tenha álcool gel do jeito que tem ali. Eu duvido no banco que todo mundo está mascarado. Eu duvido no banco. Eu duvido no mercado. Eu duvido. Mas a gente tem medo de vir para a igreja. Sabe por quê? Porque Deus não é uma prioridade. Se liberarem os jogos, se liberarem os estádios para jogos, vai dar 50 mil, 60 mil no jogo do Flamengo. O nego não quer nem saber. O único público que não mudou na pandemia foi do Botafogo. A gente tem medo de tudo, irmão. Quer dizer, a gente não tem medo de nada, mas tem medo de Deus, tem medo de vir na casa de Deus. Não, eu estou com medo da aglomeração na igreja. Irmãos, não tem aglomeração aqui. Termina o culto, eu ponho todo mundo para fora. Tem um monte de jovens aí, que não vem para o culto, já não vinha para o culto de jovem, agora com a pandemia que não vem mesmo. Mas vai para um monte de lugar. Vai para o podrão, vai para não sei aonde, vai jogar bola, não tem medo. Mas para Deus tem medo, sabe o que é isso?
falta de prioridade. Quando a prioridade não é Deus, a gente é obrigado a aturar o gigante olhando na nossa cara e dizendo: vou te derrubar. A quarta pedra que Davi tinha dentro do seu alforje era a pedra da paixão. Ei, você é um apaixonado por Jesus? Sabe o que o texto diz? O texto diz que Davi pega a pedra e corre na direção do gigante, dizendo: vou te derrubar. Meu irmão, somente um apaixonado faz loucuras pela pessoa que ele ama. Sabe por que muitas das vezes nós somos comedidos na adoração? Eu estava ouvindo uma canção, eu disse isso, acho que foi numa live, não me recordo, uma live do Marcos Salles, que ele tem uma canção muito, muito tremenda, que ele diz assim: só quem sabe o que eu passei vai entender a minha adoração. Só quem sabe o que eu passei vai entender por que eu danço, por que eu grito, por que eu me alegro. Só quem entende, só quem sabe o que eu passei vai saber por que esse cara, por que esse pastor fala isso, por que esse pastor motiva. Meu irmão, só quem sabe o que eu passei, sabe que isso é paixão. Paixão. Quando você é apaixonado, você não mede esforços para agradar a pessoa de quem você ama. Eu fui pregar em Mesquita, falei com a pastora Marizinha, comentei: poxa, eu queria tanto comer domingo uma comida tal, no dia dos pais. Meu irmão, ela acordou cedinho hoje para fazer a comida, fez a comida ontem, deixou bem preparado, hoje acordou cedinho, eu estava dormindo, ela acordou, eu me preparando, ela estava lá na cozinha fazendo a comida. Quando eu cheguei, a minha mesa posta, meus filhos estavam lá, minha mãe estava lá, comi com a vontade, e falei: guarda para janta. Poderia ter dito assim: mas hoje é domingo, vamos comer fora, pede uma quentinha, pede isso, pede sua mãe para fazer. Não, o amor dela, a paixão dela pela minha vida, fez ela pagar um preço que talvez, por ela estar cansada, e com direito, porque trabalha, porque se estressa, mas não, a paixão faz você abrir mão, muitas das vezes, da sua própria vontade para agradar alguém. Quando nós somos apaixonados por Jesus, a gente não mede esforços para ver com que o nome dele seja engrandecido, para ver o reino se expandindo. Davi era apaixonado pelo Senhor. E sabe o que Davi faz, meu irmão? Quando você é apaixonado por Deus, você pode ter certeza de uma coisa: em qualquer lugar que eu estiver, desculpa lhe dizer isso, não, pode parecer alguma presunção, ou pode parecer para você alguma, que eu quero me mostrar, mas não é isso. Mas em qualquer lugar que eu esteja, conversando sobre qualquer assunto, eu tenho que tocar nos meus filhos e na minha esposa, eu tenho que falar deles. Sabe por quê? Porque a paixão que eu tenho pela minha família me faz declarar para todos, me faz não ter medo de expor aquilo que eu sinto. Quando nós somos apaixonados por Jesus, pode ser a luta que for, você sempre estará falando dele, e não da sua luta. Você conhece alguém que na hora da batalha fala mais da batalha do que de Deus? Você vai conversar com alguém só fala da luta. Você vai falar com alguém doente vai assim: pastor, já estou com artrite, artrose, reumatoide, eu estou com bico de papagaio, bico de arara, eu estou com ponta de periquita, mas e Deus? Quem? Deus. Posso te ensinar uma coisa? Quando já fizeram algum tipo de cirurgia aqui, alguma cirurgia, já tomou anestesia? Quando você toma anestesia, o que acontece? Você desmaia, né? Fica grogue. Você quer anestesiar o gigante? Fale de Deus.
Quando você fala de Deus, você anestesia o gigante. Você reparou que quando Golias esbraveja de um lado, Davi do lado de cá fala de Deus, e a Bíblia diz que Golias não fala mais uma palavra? Já reparou, pastor Fernando? Dá-me um homem! Aí Davi, quem é esse maluco aí? Quando Davi fala assim, hoje mesmo o Senhor colocará a tua cabeça na minha mão, Golias não fala uma palavra, está anestesiado. Todas as vezes que uma luta se levantar contra você, comece a falar de Deus, porque o inimigo é anestesiado, e está na hora de você correr em direção a ele, e cortar a cabeça dele, em nome de Jesus, aleluia. Quando você é apaixonado, você não para de falar de Deus. Quando você é apaixonado, as suas mágoas não vão mais te maltratar. Quando você é apaixonado, os seus problemas são resolvidos. Quando você é apaixonado por Jesus, você rejeita as suas rejeições. Davi anestesia o gigante quando ele provoca o coração de Deus. A última pedra, Júnior, é a pedra da persistência. A última pedra que vai fazer Golias cair é a pedra da persistência. As pessoas pensam assim, Davi só usou uma pedra, para que ele pegou 5? Depois você dá uma olhada, e você vai saber que Golias tinha mais 4 irmãos. Se prepare para a última mensagem da semana que vem. A última da série. Você é alguém persistente? Ou você é daqueles que começa a orar, não vê a coisa acontecendo e já desiste? Golias tinha 4 parentes. Isbi-Benob, anota o nome desses demoniados aí, ó. Isbi-Benob, Safi, Elanã, e Rafá. 4 descendentes de Golias. Davi pensou assim, eu vou matar esse gigante, mas e se outros se levantarem contra mim? O que eu faço? Corro. Irmãos, deixa eu lhe dizer uma coisa. Talvez eu vá causar uma grande confusão teológica na sua mente. Davi, ele não tinha certeza do que aquela pedra poderia fazer em Golias. Ele tinha certeza de que Deus faria alguma coisa. Ele sabia que Deus faria alguma coisa, mas o que a pedra faria, ele não tinha certeza, porque ele não matou nenhum leão, nem um urso com a pedra, ele matou com a mão. Mas ele tinha convicção de que Deus poderia fazer alguma coisa. Às vezes, a gente deposita tanta confiança em algumas coisas e esquece que quem é poderoso é o Senhor. Eu já disse isso aqui uma vez, alguns anos atrás. Eu dizia isso lá na igreja, na Silva Pinto. Irmãos, poderoso não é quem faz oração, poderoso é quem escuta a oração. Eu só quero a oração do pastor Márcio. Não, a oração da pastora Sônia tem tanta eficácia quanto a minha, porque quem escuta as nossas orações é Deus. A sua oração tem poder. Marido, aqui ó, chega em casa e ora, você é o sacerdote. Mas eu não sei orar. Eu me lembro que quando Pedro começou a balbuciar palavras, eu falava para a pastora Marizana assim, o que ele está falando? Está falando que quer comida.
Falei, mas essa é a frase? Está querendo comer. Rapaz, como é que tu entende isso? Às vezes a gente não consegue fazer uma oração impostada, mas papai que está lá entende o teu balbuciar, porque ele conhece a tua necessidade. Então, persistir é um segredo. Pode ser que não caia na primeira pedrada, pode ser que não caia na primeira semana de oração. Ah não, amanhã eu vou ao monte, o gigante vai cair. Pode ser que não caia, e você vai desistir? Persiste, continua. Sabe o que Jesus falou? Batei, 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 batei. Não é bater, é bater, bater. E sabe o que isso significa? Persistência. Não falou hoje, vai falar amanhã. Não abriu hoje, vai abrir amanhã. Não deu para fazer hoje, amanhã. Você só não pode desistir. Eu gosto de usar essa história, os músicos podem subir, eu gosto de usar essa história da desistência, porque isso já aconteceu com muita gente aqui. Você já ficou num ponto de ônibus esperando um ônibus? E diz assim, caramba, o 220 não chega ainda. É só dar 3 passos do ponto. Quem é que vem lá? O ônibus. Tu já está longe, tu faz sinal, o cara fala assim, o ponto é lá atrás. Aí tu fala, por que eu saí? É assim. Fica no lugar, insistindo. Fica no lugar orando. Fica no lugar pagando preço. Fica no lugar acreditando. Fica no lugar clamando. Não sai do lugar. Eu tenho uma palavra de Deus para algumas pessoas aqui. É uma palavra de revelação da parte de Deus, que Deus está falando no meu coração agora. Tem gente que nessa noite, talvez você esteja em casa, alguns estão aqui pensando em sair do lugar. Eu tenho uma palavra de Deus, não saia do lugar. Deus está escutando a sua oração, Deus está vendo o seu mover, Deus está vendo o preço, e já já essa vitória vai chegar, já já esse gigante vai cair, já já você vai glorificar. Não saia do lugar, persista. Persista, é a última pedra. Não desista. Pode ser que apenas uma oração não seja o suficiente. Pode ser que uma semana não seja o suficiente. Mas não desista. Esse gigante vai cair. Quantos creem? Quantos creem? Quantos recebem essa palavra nessa noite? Quantos podem dar um aplauso bem forte ao Senhor? Aleluia! Aleluia! Não deixe Golias se levantar. Oh, aleluia!